Olá, caros amigos, minhas amigas, eu sou o professor Hugo De Angelis. Vamos falar neste ponto, neste curso específico, sobre o auxílio emergencial sem um advogado. É possível requerer? É possível. Eu vou te mostrar aqui que é possível nós entrarmos com a ação e pleitear esse auxílio sem a necessidade do profissional. Visando a prevenção do contágio pelo coronavírus, o atendimento presencial ao público no judiciário, nós vimos que ele foi suspenso em todo o Brasil. No entanto, nós podemos também acionar a Justiça Federal, é claro que nós estamos falando de auxílio emergencial, que aí nós temos a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, e aí nós temos que trazer à Justiça o Juizado Especial Federal. Nós desenvolvemos um outro curso que vai trazer ali, se é possível, entrar na justiça sem a necessidade de advogado. Então, vocês podem acompanhar, nós já temos esse curso disponível, mas aqui, esse específico, nós vamos trazer sobre entrar com o auxílio emergencial. Neste caso, sem o auxílio do advogado, porque é uma ação com menor complexidade e provavelmente nós vamos fazer ela toda pelo sistema eletrônico, né? Através do acesso à justiça no sistema eletrônico de cada tribunal, de cada justiça federal aí mais perto da sua localidade. Então, caso você necessite a intervenção do judiciário em relação a alguma questão referente ao benefício do auxílio emergencial, nós temos que seguir algumas orientações a seguir. Primeira etapa, nós temos algumas etapas, 2 etapas mais precisamente, para percorrer, para fazer este pedido. A primeira delas, no primeiro ponto, nós vamos destacar que é preciso você fazer um cadastro, né, na Justiça, no sistema EPROC, né? Você vai fazer este cadastro, vai verificar aí qual é a Justiça Federal da sua cidade mais próxima, né? Ou se não tiver a Justiça Federal aí da sua cidade, você tem que verificar a localidade mais próxima. Ou até mesmo requerer no juiz civil, e aí neste caso você vai precisar realmente de um advogado, né? Mas se você na sua cidade tiver um juizado especial federal, você pode fazer o cadastro nesse sistema EPROC para atuar em nome próprio, e aí você tem o chamado ius postulandi, né, que é a capacidade aí de fazer esses pedidos. Então, depois que você fizer este cadastro, você vai ter que fazer ali a chamada sua petição inicial, trazendo o seu pedido, aquilo que você vai pleitear na justiça. Nessa petição inicial, nós temos que observar alguns pontos. Confira aqui comigo. A sua petição inicial, ela deverá conter o juízo a que se destina, e aí aqui está uma sugestão, você colocar juiz federal do juizado especial da cidade, da sua cidade, né? Ou seja, você vai fazer o endereçamento, você vai pedir para o juiz, então você vai endereçar para ele, né? Aí você vai trazer a qualificação, trazendo o nome completo do autor, estado civil, a profissão, número do CPF, CNPJ, o endereço residencial, as formas de contato, telefone, trazendo o e-mail. Isso aqui, pessoal, tem que ser de forma completa, né? Para que os bancos de dados dos órgãos públicos, eles tenham ali e possam te identificar realmente que você vai ter direito ao benefício assistencial. Então é importante você trazer aqui a sua qualificação completa. E aí, é claro que você está requerendo este pedido, né, contra alguém. E aí você vai trazer aí nesta ação a União, a Dataprev ou a Caixa Econômica Federal, né? Você vai inserir ali na ação para que você possa pleitear o seu direito. Ainda, você vai trazer a narrativa dos fatos, vai dizer o porquê que você não conseguiu fazer o saque desse direito, né?
Então você vai trazer ali de forma cronológica, você vai dizer que no dia tal você fez o requerimento através do aplicativo, enfim, você vai trazer de forma cronológica ali todos os fatos, né, para embasar o seu pedido, que é o recebimento do auxílio. Fez os fatos, você vai destacar o seu pedido, que é ali o pagamento. Você vai requerer o pagamento das parcelas referente ao seu auxílio emergencial, né? É claro que você precisa estabelecer o valor da causa, o valor do pedido, que aí você vai colocar, no seu caso, se você recebeu uma parcela, 2 parcelas, 3 e não recebeu a outra, enfim, ou você não recebeu nenhuma e tem direito, né? Você vai colocar aqui, vai somar todas elas e vai colocar o valor que você entende que tem direito. E aí, para fechar a sua petição inicial, você vai trazer o local e a data e, ao final, você vai assinar. Então, tudo isso é feito em um documento Word. Você faz aí através do computador, descreve todo esse endereçamento, essa qualificação, traz a narrativa dos fatos. Ao final, você faz o pedido, destaca o valor que você quer pedir, local e data e fecha com a sua assinatura. Então, primeiro passo, você já fez o cadastro no EPROC da Justiça Federal, né? Fez o cadastro no site da Justiça Federal. Depois, você fez a sua petição inicial, colocou os fatos lá, contou o porquê que você não recebeu, né? E aí, você vai depois ingressar com essa petição inicial no sistema da Justiça. A exemplo, nós temos o Tribunal do Rio de Janeiro, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela deixa um canal específico chamado SUPROC. Eu até coloco aqui para vocês, né? Caso você precise de orientação, né? Tem aqui lá no SUPROC. Aqui é como exemplo, pessoal, eu trago aqui para vocês, ó, o SUPROC Sistemas da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nesse caso é específico para o Rio de Janeiro, né? Lá traz aqui algumas orientações também a respeito desse ponto, né, para que você possa fazer o pedido. Avançando um pouco mais, nós temos que destacar aqui o ponto 3 da primeira etapa, que é você conseguir digitalizar essa petição. Você fez ela em documento Word, você imprime ela, você coloca ela em formato digitalizável, porque você vai ter que fazer a assinatura, depois você vai ter que digitalizar. Você digitaliza essa petição e os documentos necessários. Quais são esses documentos necessários? Acompanhe comigo aqui. Primeiro, você vai ter que trazer a sua identidade, o comprovante. Você colocou a qualificação lá acima, mas você vai ter que trazer uma cópia legível da sua identidade, do seu CPF também, seu comprovante de residência e os outros documentos que vai comprovar que você está dizendo ali na petição. Qual seriam esses documentos, professor Hugo? O que eu vou comprovar, o que eu vou trazer para o juiz para que ele possa entender que realmente eu tenho o direito? Bom, você pode fazer o print ali da tela do site ou do aplicativo da Caixa, você pode trazer o extrato do Bolsa Família, a sua carteira de trabalho também, termo de rescisão de contrato de trabalho, ou então as comprovantes das últimas contribuições para o INSS. Então, todos esses são documentos que possam embasar o seu pedido ali para o recebimento do auxílio. É claro que esses documentos eles têm que estar de forma legível, né? Tem que ser fotos nítidas ali para que você tenha sucesso ou que tenha mais rapidez, né, na tramitação do seu processo. Porque se você inserir um documento que não for legível, o servidor público vai pedir para você modificar esse documento e isso vai demorar mais o andamento da sua ação. Então, cumprida essa etapa de cadastro, você fez ali, contou a sua história na petição inicial, você preparou os seus documentos, né? Você tem que verificar no próprio site do Tribunal de Justiça, no próprio site do Tribunal Federal, ou melhor, a seguinte situação. Esses documentos, eles podem estar em PDF, você tem que ler lá, verificar se eles estão em PDF ou
nos arquivos JPG, PNG, e eles têm um limite. Cada tribunal estabelece um limite de extensão desses arquivos para inserir no sistema. Então fique atento a isso para que você tenha êxito aí na pleiteação do seu pedido. Então, numa etapa mais avançada, na etapa 2, nós temos que verificar no sistema EPROC, né, as orientações que foram elaboradas, porque essa é uma ação que vai demandar bastante força-tarefa da Justiça, no sentido de que, como são milhões e milhões de brasileiros que ainda não tiveram acesso ao seu auxílio emergencial, então alguns tribunais da Justiça Federal traz ali no próprio site algumas recomendações no sentido de estabelecer as regras para pleitear essa ação do auxílio emergencial. Então fique atento a isso também, né? Com relação à ação judicial, você tem que selecionar, voltando aqui, é importante reprisar esse ponto específico, porque você tem que verificar se no município aí onde você reside, você tem a Justiça Federal disponível. Se tiver a Justiça Federal disponível no Juizado Especial Federal, você pode fazer este pedido. Caso não tenha, tem que verificar a justiça mais próxima, aí a subseção que vai selecionar isso, essas informações, tem no próprio site da Justiça Federal. Então você tem que verificar ali qual é o juizado mais próximo e o que vai atender ao seu pedido. É interessante também, voltando aqui, você trazer qual é o rito. O rito é importante, porque nós estamos trazendo aqui uma situação de menor complexidade. Então, como é uma causa de menor complexidade, é um pedido ao auxílio emergencial, isso nós vamos propor no Juizado Especial Federal, né? É importante você classificar, quando você estiver preenchendo lá o formulário da Justiça, a classe processual é no procedimento do juizado cível. Por quê? Nós destacamos que temos em outro curso, na divisão de juizados pelo país, nós destacamos que lá tem o criminal, mas no seu caso específico aqui é no especial cível. E qual é o tipo de ação? No Juizado Especial Federal, é a ação cível. Nível de sigilo, se perguntar se tiver algum campo lá falando sobre sigilo, você tem que destacar que é sem sigilo, porque não ofende a honra nem a intimidade, então não é uma situação amparada pelo sigilo. Normalmente, quem concede o sigilo é o magistrado, né? Então, mesmo que você peça o sigilo, muito provavelmente, talvez ele não vai conceder esse sigilo ao seu caso. O valor da causa, nós já até falamos, vai depender do ponto específico. Se você recebeu 1, 2 ou 3, ou você não recebeu nenhuma, você vai fazer a somatória e vai colocar ali o valor específico. Por exemplo, 3 vezes 600, 1.800, 3 vezes 1.200, a depender dos casos que estão recebendo dobrado, né? No caso das mães, 3.600 e assim por diante. Aí é uma situação peculiar de caso para caso. Nesse caso, ali, a Justiça Federal ela tem um campo específico que vai falar sobre a renúncia ao valor excedente de 60 salários mínimos. Então, a Justiça Federal ela traz esse ponto porque os juizados especiais federais, acompanha aqui comigo, eles trazem causas que até o valor de 60 salários mínimos. Se você observar na Lei 10.259 de 2001, no artigo 3º, lá vai dizer o seguinte: compete aos juizados especial federal cível processar, conciliar e julgar causas de complexidade da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, neste caso específico, normalmente vai ser pedido ali, aí vai depender de cada
site da Justiça Federal, ou se não, você vai ter que preparar um documento dizendo que você renuncia o valor que excede a 60 salários mínimos. Porque, às vezes, a depender de alguma ação ou outra, né, e toda ação, se a pessoa tem direito, corre juros e correção monetária. Aí vamos pensar numa hipótese que você pediu X e esse X, ao final da ação, superou os 60 salários mínimos. Então, o juizado, em tese, não seria competente. Então, normalmente, você faz ali o pedido de renúncia, né, do valor excedente para que a sua ação tenha a tramitação adequada. Um ponto importante que nós temos que destacar, acompanhe comigo aqui, é sobre os dados do réu, né? Vejamos, lá no campo entidade, nós temos quem que é o réu. Eu vou entrar com a ação em desfavor de quem? No caso, é contra a União, que está sendo representada pela Advocacia Geral da União, né? Aqui, nesse caso, a gente vai ter que trazer lá e destacar no campo específico a União, representada pela Advocacia da União, trazendo o seu endereço específico para que a Justiça possa citar a União e automaticamente ela ter ciência que existe um processo. E também nós temos que incluir a Caixa Econômica Federal, né? Que é a empresa pública que é detentora aí para fazer os pagamentos do auxílio emergencial. Então, nós incluímos as duas no processo. Nesse caso, aí ainda é importante dizer que, ao inserir essa petição e os documentos, nós devemos ficar atento, né, com relação ao tamanho dos documentos. E, para isso, tem lá a explicação no próprio site da Justiça Federal. Nós já dissemos que documentos são esses: identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e etc. Né? Ao final, você fez tudo isso, então vamos passar o passo a passo. Você fez o cadastro no EPROC, né? Você fez a sua petição inicial, fez o endereçamento correto, você trouxe ali a qualificação, você contou a sua história nos fatos e, ao final, você fez o seu pedido, colocou o valor da causa, assinou, colocou local e data. Fez a digitalização de todos os documentos, tirou o print da tela, juntou ali todos os documentos para comprovar o seu direito. Inseriu essas informações todo no sistema, no campo se for de forma eletrônica, né, no próprio site da Justiça Federal. E se for de forma presencial, o servidor vai saber orientar você também sobre esse ponto, né? Então, quando você insere no site, o próprio site já vai te trazer ao final o número de um processo, né? E essa chave para que você possa fazer o acompanhamento do processo. Então, é importante você fazer até o final o procedimento. Quando você enviar, o próprio site ele vai te dar o retorno, trazendo o número do processo e a chave, que é a senha, o login e senha, para que você possa acompanhar todo o andamento do seu processo. E aqui, pessoal, é importante que você acompanhe periodicamente o seu processo. Né? De 15 em 15 dias, de um mês em um mês, você tem que estar acessando ali o seu processo para verificar se teve um andamento relevante, porque nesse prazo nós dissemos aí, porque é uma situação que demanda muito serviço da Justiça, né? Porque milhares e milhares de pessoas ainda não receberam esse auxílio. Então, nesse caso específico, talvez demore um pouco mais, né? Então, sempre fique acompanhando ali periodicamente com a chave de acesso que vai ser fornecida pelo próprio site. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado deste curso, né? Ensinando aí vocês a requerer o auxílio emergencial sem a necessidade do advogado, né? Na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal. Então, ficamos por aqui, um forte abraço e até logo.